Videoaula número 3 do curso de Agenciamento Marítimo. Na última aula nós falamos sobre FPSO, né? Aí temos a fotografia da FPSO Búzios, para vocês terem noção de como é e podem agenciar um navio desse, né? Uma transformação do navio para uma plataforma dessa. Aqui é uma ilustração de como a FPSO fica amarrada ao poço, né? Por meio desses cabos aqui, ela fica amarrada ao fundo. São mais de 2.000 metros de profundidade que ela pode ficar ligada aos poços, né? E ela faz a descarga do óleo que ela produz para os navios aliviadores, navios tanques que vêm aqui e recebem esse óleo, né? Tem uma capacidade de 180 mil barris de petróleo, a capacidade de armazenamento, né? Bem grande, né? 330 metros, 3 campos de futebol, né? Pesa aí cerca de 143 Boeings, né? Para você ter uma noção. E é assim que ela fica produzindo no pré-sal. Hoje em dia o pré-sal usa muito esse tipo de plataforma para produzir. Começando a aula especificamente de hoje, né, continuando no negócio e finalidades da agência, né, a agência é um elo entre atores, né, gente que participa dessa escala do navio, né, escala portuária da embarcação. Então, para que essa escala do navio transcorra de acordo com o planejado, em tempo e custo, né, o que foi passado do agente para o armador e para o afetador também, o agente marítimo tem um papel essencial, porque o produto dele são os serviços que ele apresenta, né? E fica melhor entendido quando a gente vai agora discutir algumas atribuições desse agente. A primeira, né, atribuição dele, né, é a documentação e as providências necessárias para a entrada e saída do navio no porto, né? Primeiro, tem que ver o espaço de entrada, saída junto às autoridades, né? Autoridade marítima, autoridade portuária, que sem essas autorizações o navio não pode entrar no porto, né? Não pode marcar o prático, né? Que é a contratação desse prático que vem logo em seguida, dos rebocadores, caso essa embarcação exija rebocadores para apoio, amarradores, né? Os linesmen, que precisam para ajudar a amarração desse navio ao cais, né, passar as espias dos cabeços e possibilitar que o prático atraque o navio. A solicitação de atracação, né, e adiantamento das taxas, porque muitas taxas são pagas com antecedência. A gente vai ver a tarifa de utilização de faróis e tal, outras taxas que são pagas com antecedência. Preparação do navio para vistorias, né? Se for o caso de fazer vistoria naquele porto, docagens, caso aconteça algum acidente, algum reparo que tenha que ser feito, né? Registro dessa escala junto ao sistema mercante, que é um sistema da Receita Federal que coloca todos os dados das cargas embarcadas, desembarcadas, e o registro dos manifestos dessas cargas no sistema. Outra atribuição, né, é a assistência ao navio e à tripulação durante a estada no porto, né? Então, o agente faz a coordenação do abastecimento de água, de óleo, de alimentos, de materiais, porque o navio precisa desse abastecimento aqui, como nós vemos aqui embaixo, né, um navio sendo abastecido por uma barca que foi levada por um rebocador. Então há esse reabastecimento do navio, ele aqui no caso está fundeado, mas podia estar atracado também. A coordenação dos reparos a serem feitos por oficinas contratadas pelo armador através do agente, né? Encaminhamento de correspondência ao navio e à tripulação. Hoje em dia, com a internet, isso caiu um pouco em desuso, mas alguns documentos, né, como alguns certificados da IMO, eles têm que vir através de correio porque tem que ser em papel, assinado, timbrado.
Outra assistência ao navio e à tripulação é encaminhamento de tripulantes ao médico ou consulado. Então, às vezes, os estrangeiros têm problemas de saúde, têm problemas de imigração. Então, o agente tem que levá-lo ao médico, tem que levá-lo ao consulado, ajudá-lo na parte de idiomas, né? Porque muitos deles não têm outro idioma que não seja o inglês. Então, o agente tem que falar inglês e o português para ajudá-los nas diversas fundas que eles têm que fazer a bordo e em terra nas várias autoridades, né? Também a troca de tripulação e o acompanhamento ao aeroporto é importante, que hoje em dia os navios fazem a troca de tripulação aonde eles estiverem no mundo. Então, a tripulação que rende, que estava um certo tempo a bordo, vem de avião, então vem no aeroporto, tem que ser levado até o navio, porque muitos nunca vieram àquele país, não falam idioma. Então, o agente faz muito essa assistência à tripulação. Outra coisa que a gente precisa fazer é o auxílio de recebimento de peças sobressalentes e publicações. Quer dizer, se o navio tiver que fazer um reparo, então alguma assistência técnica, publicações da IMO, cartas náuticas que tem que comprar. Então isso tudo é muito importante. Então aqui também temos um exemplo aqui de uma operação SAR, né? Que vai um helicóptero da Marinha lá para salvar algum tripulante que esteja doente ou alguma coisa assim. Então o agente é que tem que providenciar isso também. Bom, uma outra atribuição é acompanhar a operação do navio no embarque e desembarque de cargas, quer dizer, informar todo dia o armador, o afretador, quanto de carga foi embarcada, desembarcada, quanto falta para terminar, se a data vai estar certinha, a data de suspender, né, a data de atracação também, o tempo de operação que o navio vai permanecer ali e a data da saída está confirmada, porque depende da marcação de prático, rebocadores e várias coisas que acarretam despesas para o armador, né? O agente também tem que acompanhar possíveis paradas na operação, né, por causa de chuva, né, como eu havia comentado lá com o navio graneleiro. Tem que ser tudo informado imediatamente a todo mundo, ao embarcador, ao afretador, ao armador, ao operador do navio, né, e tudo deve ser registrado no SOF, né, Statement of Facts, é um relatório de fatos. Então, o agente vai anotando tudo o que acontece desde a chegada do navio até a saída dele. E isso é tudo mandado para o armador depois. Bom, ele também recebe a Notice of Readiness, né? O NOR, que é o aviso de pronto a operar. O navio informa isso. Normalmente o comandante fala para o agente, ó, estou pronto a começar a operar. E daí começam a contar vários tempos. E se esses tempos não forem cumpridos corretamente, pode incluir multa para o armador, né? E tudo é informado imediatamente ao afretador também. Bom, o agente, além disso, também deve acompanhar inspeções do navio e inspeções da carga. Então, a Receita Federal, Polícia Federal, inspeções da Capitania dos Portos, né, que se chama Port State Control, que são oficiais da Marinha que fazem essas inspeções a bordo e pode até impedir o navio de sair do porto. Se houver algum relatório de avaria do navio, da carga, ele deve acompanhar isso também. E deve também proteger os interesses de quem o nomeou, quer dizer, ele é um mandatário do armador ou do afretador, como a gente vai ver, né? Então, de acordo com as cláusulas dessa Charter Party, né? CP, a Charter Party, é um meio de se nomear o agente. Então, a gente vai ver posteriormente que o agente é nomeado por uma Charter Party. Uma carta partida, que antigamente rasgava-se o papel e ficava uma cópia com o comandante, a outra ficava em terra. Hoje em dia não é bem assim, mas o nome continua sendo Charter Party. Bom, outra atribuição é preparar a PDA, que é a PDA Proforma Disbursement Account, né? Enviar o custeio final do navio. Então, quando estudarmos os setores, a gente vai estudar melhor no setor de custeio, mas o agente deve informar o armador todos os custos envolvidos com a operação, né, que será de responsabilidade dele pagar, né, fazendo essa proforma. Então, toda vez que falar em proforma, PDA,
é como se fosse um orçamento da escala daquele navio. Acompanhar se esses custos durante a operação, né, de embarque e desembarque estão de acordo com essa proforma que foi passada para ele anteriormente, e caso contrário, deve enviar uma proforma revisada. Hoje em dia você entra no sistema direto e mexe nessa proforma diretamente nos sistemas corporativos dos armadores. Também deve coletar as faturas, as notas fiscais de prestação de serviço por terceiros e preparar o custeio, como é o caso do prático, aí que a gente tem esse embarque do prático aqui, a gente vê, isso custa dinheiro. Depois chega uma fatura lá para o agente pagar essa fatura em real e enviar essas notas fiscais depois como comprovante ao armador daquilo que foi gasto. Buscar sempre minimizar os custos do navio e do porto. Então, quer dizer, se o prático fica pedindo mais rebocadores do que a capitania exige, a gente deve questionar, tentar diminuir isso, mas tudo sempre dentro da segurança, né? E monitorar essa proforma nesse custeio e a remessa que o armador manda para ele. Quer dizer, o armador adianta 80%, 90% do que seria gasto, estaria previsto na proforma, e o agente fica monitorando esse custeio para que o saldo devedor ao final, né, os 10% ou 20% que faltaram, o armador envie para que a agência não fique descoberta. Bom, angariação de carga, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? É muito importante para a agência, porque buscar oferecer cargas ao armador que viabiliza a viagem. Então, quer dizer, vai ter viagem, o armador ganha dinheiro e a agência também ganha dinheiro por ter conseguido aquela carga, né? Coordenar a entrega dessas cargas no terminal ou no porto privado de embarque, né? Coordenar a entrega dos Bill of Ladings, né? Esses Bill of Ladings, BLs, né? Normalmente fala sobre BL, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado adiante. É como se fosse a nota fiscal, é tudo que o comandante está levando a bordo do navio dele efetivamente. Isso é a prova da carga, o poder daquela carga está sobre as ordens do comandante enquanto estiver a bordo. Isso é o BL. Manter o armador e o afretador informados sobre o mercado e as possibilidades de negócio. Então, vai se abrir um porto a sul, no Rio de Janeiro, isso é muito importante, os armadores saberem, as agências também, para que novos negócios possam ser feitos naquela área. Negociar com o exportador e importador o valor do frete, quer dizer, ficar como intermediário e conseguir uma parte desse frete, né, quando ele conseguir isso. Controlar containers disponíveis no terminal para exportadores para atender as cargas fechadas, bucadas, como a gente vai ver, né? Sempre atento ao peso, volume e dimensões da carga. Isso quando se tratar de containers, né? Isso é só para navio conteneiro. Mas tem muitas agências que são especializadas nesses navios liners que fazem importação e exportação por meio de containers. Controlar essa reentrega desses containers vazios no terminal do armador, e a gente vê ali quando está na linha vermelha, aqui no Rio de Janeiro, aqueles vários containers empilhados ali no final da linha vermelha, e se o importador não devolver esse container no prazo estimado, paga-se sobre a estadia, que é a demurrage, né? O demurrage, né? Dependendo aí da pronúncia. É essa taxa de sobreestadia que se chama demurrage, daqueles que forem entregues além do prazo previsto para isso. Aí preparar o booking list, que o booking list nada mais é que uma lista daqueles containers já preparados, aquela carga já bucada, né, marcada para embarcar naquele navio. Bom, por último, né, a documentação de carga que o agente tem que providenciar, né, receber essas informações dos exportadores, preparar e emitir o BL, que é o Bill of Lading, que a gente já falou, e o manifesto de carga, que é o resumo de todos os BLs que são embarcados a bordo, né? Liberar esses BLs mediante o pagamento do frete e das taxas, porque o comandante não vai deixar desembarcar a carga no porto de destino se o frete não for pago. Então, nesse BL, que é como se fosse a nota fiscal, é que está contido lá a forma de pagamento e como foi feito, se foi pré-pago, se foi pós-pago, mas isso
ele vai desembarcar a carga só se esse frete for pago, senão ele não desembarca. Controlar o recebimento desse frete, remeter para o armador, que muita gente paga através da agência, né, em real, e a agência transforma isso em dólar e paga para o armador. Enviar esse Bill of Lading, o BL, o manifesto para a Receita Federal, quer dizer, não enviar, mas incluir lá no Syscomex carga, né, no sistema mercante, para poder a Receita Federal fazer as suas estatísticas, né? Isso também chega à ANTAC. Inserir essas informações necessárias no sistema de carga, né? O Syscomex carga, dos contêineres vazios e da carga de passagem, quer dizer, em trânsito. Às vezes a carga não vem para o Brasil, então ela desembarca aqui no Brasil e ela é transportada para a Bolívia, para o Paraguai, outros países que estão sem acesso ao mar, mas são só trânsito aqui no Brasil.